Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia aqui na capela de Nossa Senhora das Graças, matriz provisória da nossa paróquia de Santa Luzia de Avanhandava, que se encontra em reforma. Também você que através da Rádio Liberdade FM estaria ouvindo esta Santa Missa, mas infelizmente não está por falta da transmissão. Você que através do canal no YouTube poderá meditar conosco esta liturgia da palavra tão bonita deste 19º domingo do tempo comum. Eu dizia no início da Eucaristia que a Igreja no Brasil, neste domingo,
ela dá abertura solene a esta semana dedicada à família. Cada final de semana e a semana que lhe segue nesse mês de agosto nos convida a rezar, trabalhar e refletir sobre uma vocação específica. O primeiro domingo e a primeira semana, a vocação à vida sacerdotal. Hoje e essa semana que segue, a vocação à vida familiar. Próximo final de semana, a Assunção de Nossa Senhora aos céus, a vocação à vida consagrada, à vida religiosa. Depois, a vocação à vida dos leigos, os vários ministérios que existem na comunidade, e o último domingo de agosto, de maneira específica no Brasil, a vocação de cada um dos catequistas, que tem a missão de transmitir a fé. Vivendo este mês de agosto, mês das vocações, dentro deste ano santo jubilar, peregrinos de esperança, a Igreja nos convida a refletir que somos peregrinos porque por primeiro fomos chamados. Ninguém parte para algum lugar, ninguém sai de onde está e vai para outro lugar, se por primeiro não for chamado. Isso aconteceu com o pai Abraão. Ele já com idade avançada, esposo de Sara, estéril em filhos, ouve um dia uma voz que lhe diz: sai da tua terra, deixa a tua segurança e vai. Para onde? Não te interessa. Vai para onde o meu amor te conduzir. E Abraão, chamado, se faz peregrino. Chamado, ele se coloca a caminho. E todos nós partilhamos desta mesma história de Abraão. Todos nós que um dia recebemos o santo sacramento do batismo, ali naquela pia, nesse sacramento que nos fez filhos de Deus, nós recebemos de Deus um chamado. Para quê? Só Deus sabe. Com o tempo nós vamos discernindo. Eu, um belo de um dia, torrando café com a minha avó, na altura lá dos meus 6 anos de idade, ouvindo um toca-fita do Padre Zezinho, que cantava "Pra que eu não me canse", eu entendi que no meu batismo Cristo me chamou para ser padre. A dona Lourdes, o dia que ela encontrou o seu Roberto, e ela ficou deslumbrada porque ele a galanteou para toda a vida, prova disso são mais de 50 anos de vida matrimonial, ela um dia descobriu que além do serviço na comunidade, Deus chamava ela para o sacramento do matrimônio. Assim como você, meu irmão e minha irmã, eu, a dona Lourdes, cada um de nós recebemos esta vocação. E hoje o Evangelho nos diz que uma outra vocação comum nossa é estar à espera do Cristo que vem. E só é capaz de esperar alguém quem ama. Quem não ama não espera. Guardem isso. Quem não ama não espera. E o amor é uma das virtudes que nós recebemos no batismo. No batismo nós recebemos 3: a esperança, a fé e o amor, a caridade. E a liturgia da palavra de hoje nos fala dessas 3 virtudes. A primeira leitura do livro da sabedoria nos fala: o povo que esperava a libertação tinha uma esperança tão certa na promessa libertadora de Deus, que antes mesmo de saírem do Egito, já estavam cantando o cântico de vitória. É essa esperança que vocês e eu somos chamados a ter, e que ela é segura, justamente porque ela não é construída em cima de nada do que é humano. Porque o que é humano não garante a esperança a ninguém. Mas como a promessa veio de Deus,
como a palavra não é palavra de Moisés, não é palavra de Abraão, não é palavra de Lucas, não é palavra de Paulo, é palavra de Deus. O povo da Sagrada Escritura, antes de experimentar a graça da libertação, já cantava o cântico da vitória, porque aquele que prometeu é fiel. É essa esperança que nos faz caminhar. Nós podemos viver nesse mundo sem muita coisa, mas sem esperança ninguém vive. Pergunto a vocês, levante a mão, quem tem certeza que vai acordar amanhã de manhã? Mas todo mundo vai colocar o relógio para despertar. É essa esperança que nos move, é essa esperança de crer no amanhã. E para ter o amanhã é preciso viver bem hoje. É essa esperança que nos motiva a sair de nós. Só que nós bem sabemos que não adianta ter a esperança, não adianta saber o caminho, se a gente caminha pela escuridão. E aí vem a segunda leitura com a segunda virtude, a fé. Essa luz bendita da ressurreição que vai clareando o nosso caminho. O nosso peregrinar de cristãos não é um peregrinar às escuras. Nós peregrinamos debaixo da luz do Cristo ressuscitado. Essa luz bendita que todos nós recebemos no dia do batismo, naquela velinha que o padrinho recebeu. Ou seja, a esperança que faz caminhar, a fé que nos faz enxergar o caminho a seguir, mas não uma chama, não uma fé que nos faça ver tudo de maneira muito clara. Por isso a carta aos Hebreus hoje nos fala da fé de Abraão. Sai da tua terra, Abraão, e vai para onde o meu amor te levar. Eu farei de ti uma grande nação. Isaac te dará uma grande descendência. Abraão, sobe o monte Moriá e sacrifica o teu filho único. Sabem, eu fico imaginando Abraão subindo aquela montanha. Ele que era amigo de Deus, havia intercedido junto a Deus por Sodoma e Gomorra. Ele que havia recebido de Deus uma ordem tão bonita: caminha na minha presença e serás perfeito. Deus que com ele havia feito uma aliança, dizendo: tão numerosa quanto os grãos de areia da praia, mais numerosa que as estrelas do céu, assim serão teus descendentes. De repente, aquilo que abaixo de Deus Abraão mais amava, Deus olha e diz: isso que você tanto ama, eu quero para mim. E depois que Deus pede, Deus se cala. Pense você, aproveita hoje que é dia da abertura da Semana da Família. Você que é pai, você que é mãe, imagine você subindo com o seu filho para o alto de uma montanha, esperando ouvir Deus dizendo: tá bom, Abraão, você já chegou no meio da montanha, pode voltar que está tudo certo. Com certeza Abraão subia, e de repente no coração Abraão dizia: Deus, o Senhor não está querendo dizer nada por enquanto, não? E à medida em que Abraão vai subindo, o filho começa a fazer perguntas: pai, aonde está o animal para o sacrifício? E Abraão diz: Deus vai dar um jeito. E quem levava a lenha nos ombros? Isaac, símbolo de Cristo, que vai subindo o altar da cruz. Chega no alto do monte Moriá. Com certeza Abraão deve ter olhado para a direita, para a esquerda, olhado para o céu.
e dizendo: o Senhor não há de falar nada. E Deus se cala. De repente Isaac pergunta a ele: pai, aonde está o animal para ser sacrificado? E Abraão vira para Isaac e diz: o animal do sacrifício é você. Imaginem o sofrimento desse pai ao amarrar as mãos e os pés do filho, deitá-lo em cima de um altar de pedra, amolar a sua faca, querendo apenas que Deus dissesse: chega, e Deus não diz nada. Foi pela fé que Abraão se tornou pai de uma multidão. A fé não significa que nós vamos ter explicação para tudo. A fé simplesmente vai nos dizer que debaixo dos nossos pés está a mão de um Deus infinito, que na hora certa e do jeito certo faz ouvir a sua voz. Basta, Abraão, você já provou meu amor. E de repente aparece o bichinho preso pelos chifres do galho seco. Mas para que Deus desse o bichinho no galho seco, precisou que Abraão ofertasse o filho a Deus no coração. A esperança faz caminhar, a luz da fé faz enxergar, mas o que nos faz esperar é o amor. Por isso o amor, a caridade, é a rainha das virtudes. Porque só quem ama espera. Quem não ama deixa de lado. Uma mãe que não opta por tirar o filho do ventre pela prática nefasta do aborto é alguém que ama. Ela não viu ainda o rosto da criança, mas ela ama tanto que ela vai esperar 9 meses. O seu filho, quando sai para ir para a festa e te dá aquela hora mais imprópria que vai voltar para casa e te diz: mãe, pai, eu volto lá pelas entre 10 da noite e 6 da manhã, chega. Mas sabe por que o seu filho volta? O seu filho volta porque ele sabe que dentro da sua casa está você. Sabe por que você, quando as coisas apertam, corre para a casa do seu pai e da sua mãe? Porque você sabe que é a única casa que você não precisa bater na porta. Sabe por que, como padre, tem hora que eu entro em crise profunda? Porque eu não tenho mais casa para bater na porta. Essa é uma das piores dores de ser órfão. É como um passarinho que perdeu aquele galho. Então você que tem pai e mãe vivos, cuidem bem dessa casa, porque o dia que um faltar, você vai conhecer o peso que é uma chave na porta. O amor espera. O amor espera o filho que não volta. O amor espera a recuperação da saúde de quem está doente. O amor do cristão espera Cristo, que há 2000 anos prometeu que voltaria. E como canta muito bem o meu irmão querido, Padre Fábio de Mello, ao falar da Eucaristia, ele diz: e enquanto eu espero a tua volta, eu volto aqui. É isso que nós fazemos em cada domingo. Enquanto nós esperamos a volta de Cristo, nós voltamos todo domingo, para esperar com Ele já aqui, humildemente, debaixo da aparência do pão e do vinho. Onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração.
que o nosso tesouro seja a Eucaristia, que o nosso tesouro seja o amor de Cristo, para que, escolhendo Cristo, com Ele nós tenhamos tudo. Termina essa homilia com um relato de um milagre eucarístico que eu li quando era criança ainda, num livrinho antigo, e se não me falha a memória, ou foi na Alemanha ou foi na Bélgica, que esse milagre aconteceu. Em um determinado lugar houve um tremor de terra muito grande, e ali naquele tremor de terra criou-se um penhasco imenso, e a igreja que ficava construída ali também desmoronou, e uma mãe com um filho no colo, criança de meses, estava naquele penhasco. Com uma mão ela se segurava, com a outra segurava o filho, e naquele tremor de terra cai das ruínas da igreja uma âmbula com o Santíssimo Sacramento dentro. E aquela mulher se vê entre uma encruzilhada: ou eu seguro meu filho, ou eu seguro o Santíssimo. A mulher fez a melhor escolha da vida. Com dor no coração, ela soltou a criança e agarrou o Santíssimo. E abraçada com o Santíssimo, ela e aquela multidão de gente viu dois anjos segurando o menino e devolvendo no colo dela. Quem escolhe Cristo, escolhe com Ele tudo que vale a pena. Quem não escolhe Cristo, sem se dar conta, perdeu tudo. Será que na minha vida de padre, na sua vida de leigo, na nossa vida de igreja, na sua vida de família, em todas as ocasiões nós escolhemos Cristo? Peçamos hoje à Virgem Maria e a São José, eles que em cada momento da vida fizeram escolhas por causa de Cristo, que eles nos ajudem a escolher Cristo acima de tudo, para que em Cristo nós tenhamos nele todos os amores da nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,